Ok, então continuando, ainda a própria Bíblia ela expressa a sua inspiração divina também em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Segunda Pedro 1, 21 diz: pois melhor lhes fora... Peraí, aqui estou no capítulo 2. Capítulo 1, versículo 21 diz: porque nunca e jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia atribui a si própria esse caráter divino, esse caráter espiritual. Ok? Então, nós temos o caráter profético da Bíblia. A Bíblia, então, ensina a sua própria inspiração na escrita. Ok? Então, aí nós vemos que a palavra de Deus ela foi totalmente inspirada por Deus. Nós também temos, por exemplo, é importante colocar também que nós vemos que a própria Bíblia chama os profetas e os escritores de oráculos de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 2, ou seja, palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 vai colocar que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa e útil para ensinar, para corrigir, né? E uma das características mais impressionantes da Bíblia atribuir a si mesma a palavra de Deus está em Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 13, aonde diz lá: Deus disse do Filho: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é cetro do teu reino. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. É o caráter divino aí da interpretação bíblica. Ok? Então, o caráter humano e divino permanecem na Bíblia. O caráter divino é que Deus inspirou. E o caráter humano é que a Bíblia preserva os estilos literários dos seus autores. Então nós vemos uma variedade de vocábulos, né? uma disciplina na escrita de Paulo, de Lucas, né? E um estilo diferente em Pedro. Por exemplo, a primeira carta de Pedro foi escrita por um emanuense, se não me falha a memória, foi o Silvano, se não me engano foi Silvano. Já a segunda carta de Pedro foi escrita por ele mesmo, né? Então, o estilo da primeira carta de Pedro é né, mais rebuscado, mais erudito. Já a escrita da segunda carta de Pedro já é um pouco mais pobre, o vocabulário já é limitado. Né? Isso é o que? O estilo literário. Por exemplo, o profeta Isaías ele escreve o seu livro em forma de poesia. Isso diz respeito ao estilo literário dele. Dentro disso, ainda tem o estilo literário de acordo com o tipo de literatura. Nós sabemos que a Bíblia é uma variação de literatura. Literatura profética, literatura poética, literatura histórica, né? Literatura biográfica. Então, cada tipo de literatura vai ter um estilo literário diferente. Por que o Apocalipse é tão diferente dos evangelhos? Porque o evangelho é uma biografia de Jesus e o Apocalipse é um livro profético. E por que a diferença do Apocalipse e do Evangelho de João com as cartas de Paulo? Porque já tem um caráter epistolar, já tem um caráter de carta, ele já está escrevendo para alguém. Então, o estilo literário ele também varia num mesmo autor dentro do tipo
de literatura que ele vai escrever. Então, se ele vai escrever uma poesia, as palavras usadas por ele vai ser outra. Se ele vai escrever uma história, as palavras também serão outras. Se ele vai escrever uma carta, a carta vai variar dentro do público para o qual ele vai escrever, né? Então existe esse particular aí. Então Deus, ele respeita as limitações humanas na escrita da palavra de Deus, ok? Bom, é até aqui que a gente queria falar para os irmãos. Semana que vem, não percam, por favor, nós estaremos falando sobre a interpretação gramatical da palavra de Deus. Muito obrigado, um abraço, a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém.